Fala meus amigos, mais um vídeo de curiosidade sobre a Marvel aqui no Contato Nerd. E agora a gente vai falar sobre o Doutor Destino. Os personagens da Marvel são sempre super interessantes, os poderes e habilidades deles são incríveis, mas o Doutor Destino é um vilão que muita gente gosta. Se você já se perguntou quais são os poderes do Doutor Destino, por que ele é um vilão tão forte, porque o Quarteto Fantástico sempre tá tretando com ele, hoje eu vou te explicar um pouco da história do personagem, um resumo de tudo que ele representa e você vai sair daqui sabendo dar aula sobre o personagem, beleza? Antes de tudo, é claro, se inscreve aí, dá essa moral pra gente e deixa o like, senão você vai esquecer lá no final. Mas vamos começar, como eu disse, pela história. O Doutor Destino é um dos maiores vilões da Marvel de todos os tempos. Ele enfrentou batalhas contra todos os principais heróis que você puder pensar da Marvel. Desde a sua estreia em 1962, ele se tornou esse vilão icônico. Os poderes deles o colocam, inclusive, entre os vilões mais fortes. E a personalidade o torna muito mais interessante do que qualquer inimigo comum. Acima de tudo, são muitos poderes do Doutor Destino que o tornam essa figura fascinante. E é importante dizer que, desde já, que pode ter tido aquela revista lá em 1612 que ele tinha um poder muito específico. Então eu vou falar do Doutor Destino tanto de forma geral quanto específica. Se faltar algo, fique livre aí para deixar nos comentários o que você leu, viu ou até mesmo dúvidas. Vocês são sempre bem-vindos a comentar e fazer parte desse vídeo. Desde a primeira aparição com Doombots lá em Quarteto Fantástico número 5 até as Guerras Secretas, ele demonstrou que o maior triunfo dele é a inteligência suprema, sendo um rival à altura de Reed Richards. Victor Von Doom sempre foi um personagem extremamente inteligente. Ao longo de incontáveis quadrinhos, ele desenvolveu um arsenal tecnológico que o torna uma ameaça imprevisível. Lembrando que estamos falando aqui do Senhor Incrível, que é uma das maiores mentes da Marvel. Então assim, combater esse cara no nível de inteligência não é qualquer coisa. E outra, qualquer uma de suas invenções poderia ser um destaque de um vilão menor, mas pro Destino, cada criação é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Eu vou te dar um exemplo do porquê que a inteligência é um dos maiores poderes do Doutor Destino. Pra você que gosta de superpoderes, conseguir entender que sim, cara, esse é um deles. Os Doombots são um exército robótico do vilão. Réplicas perfeitas dele mesmo, equipada com escudo para evitar detecção e proteção contra telepatas de baixo nível. Os Doombots garantem uma vantagem tática, já que possuem a mente do Doutor Destino replicada e acreditam ser o verdadeiro Destino. Exceto, claro, quando estão próximos do original. Eles viram só robozinhos mesmo. Isso permite que ele ataque em múltiplas frentes simultaneamente, já que no final das contas, esses Doombots são ele. Além disso, os Doombots garantem que ele possa lidar com várias ameaças ao seu domínio sem se colocar em perigo, enquanto trabalha em algo ainda maior. Uma das primeiras tecnologias criada pelo Doutor Destino foi sua plataforma temporal, que, como o nome sugere, permite que ele viaje no tempo. Combinando ciência e magia, a plataforma permite que ele volte ao passado e estabeleça um novo reinado sobre diferentes circunstâncias. Taticamente, para nós meros mortais, isso significa que o Destino pode ajustar uma linha do tempo conforme ele desejar, consolidar seu poder e transformar essa nova era em sua base de operações. Até porque essa realidade nunca vai entender que poderia ter uma outra opção. Olha a TVA surgindo aí agora que o Quarteto Fantástico tá chegando também, mas isso é teoria para outro vídeo. O ponto é que enfrentar o Doutor Destino em seus próprios termos coloca qualquer herói em desvantagem por si só. Além dos Doombots, que é algo que o Destino criou, ele também conta com exércitos diversificados. As tecnologias dele têm bioaperfeiçoamento e criam super soldados latverianos. Latvéria é de onde ele veio, beleza? Enquanto seus dispositivos de controle mental lhe permitem manipular outros para seguir suas ordens. Além disso, há aqueles que genuinamente acreditam em seu governo, especialmente cidadãos que sofreram com o antigo rei de Latvéria. Resumindo, ele pode contar com robôs, indivíduos aprimorados e seguidores leais para ajudá-lo em sua busca pelo poder. Só isso já daria um vídeo completo, né? Pois é, mas eu te disse, a inteligência dele é um superpoder. É por isso que eu precisava de contar tudo isso que ele acabou fazendo simplesmente sendo muito inteligente. Muito mais do que um vilão com uma armadura enfrentando heróis individualmente, o Doutor Destino é um estrategista que enxerga o tabuleiro como um todo. A armadura dele não é apenas um meio de esconder o rosto desfigurado, mas também um arsenal de recursos valiosos. Em combate, ele pode contar com várias habilidades. E aqui sim a gente vai entrar no básico de qualquer super-herói ou super-vilão, de habilidades mesmo. Bom, ele tem força sobre-humana, que permite que ele lute fisicamente contra heróis sem ser facilmente derrotado. Até parece que ele precisava, né? Pois é, mas ele tem. Outro ponto interessante é que ele tem durabilidade e regeneração, garantindo que ele sobreviva a batalhas intensas e possa lutar no outro dia, tranquilo, mesmo após uma derrota. É claro que não se aproxima de personagens como Wolverine e Deadpool, mas ainda assim, o cara é bom em se regenerar. Se não fosse o suficiente, ele também tem teletransporte, que assim, dá pra imaginar como é que ele usa, né? É útil tanto para escapar de derrotas quanto para surpreender os seus inimigos. Lembrando que tendo os Doombots a seu favor, você nunca sabe se aquele realmente é um
um robô ou se é o próprio Doutor Destino. Afinal de contas, ele tem teletransporte. E adicionado a tudo isso, ele tem manipulação de energia, que permite que ele ataque com rajadas de energia e crie campos de força defensivos. Se fosse um personagem de RPG, por exemplo, qualquer mestre diria que tá forte demais, tá um absurdo, não coloca tudo isso em um vilão. Mas o Doutor Destino tem tudo isso sim. O elemento mais fascinante do poder dele, porém, não são nenhum desses que eu disse pra você. É a magia. Você deve ter reparado que eu disse ali na utilização de tecnologia mais magia. Pois é, Dr. Von Doom descobriu que existe a magia e ficou fascinado por ela tanto quanto já era fascinado pela tecnologia. E aí, meus amigos, é óbvio que ele ia misturar as duas coisas, né? Além do intelecto prodigioso, pra dizer o mínimo, o Doutor Destino herdou um vasto conhecimento mágico dos textos e poções da sua mãe, Cynthia Von Doom. Suas habilidades arcanas ainda guardam muitos mistérios e são temidas pelos seus inimigos. Ele domina encantamentos esotéricos, feitiçaria, poderes de criar ilusão, barreira mágica, ataques místicos e teletransporte, que é justamente o que eu já citei pra vocês. Esses elementos combinados com a tecnologia avançada fazem dele simplesmente uma ameaça única e imprevisível. Acima de tudo, a disposição do Doutor Destino de ultrapassar limites é o que lhe permite avançar constantemente em suas habilidades. Porque mesmo tendo tudo isso, ele nunca está confortável, ele sempre quer avançar, melhorar. Talvez faça parte da lógica de ele ser um personagem muito inteligente. Entre todas as características, a mente estratégica é a mais perigosa, pois ele sempre encontra a combinação perfeita para derrotar os inimigos. No fundo, Doutor Destino é um mestre do xadrez, cujas operações exigem planejamento meticuloso e uma visão de longo prazo. Sagas, como eu citei aqui como Guerras Secretas, são onde ele demonstra o verdadeiro potencial, como por exemplo ao roubar os poderes do Beyonder e instaurar um regime totalitário. Porém, o Destino nem sempre é um vilão, vale a pena citar isso daqui. Em algumas ocasiões, ele teve que unir forças com os heróis para alcançar um objetivo em comum. É óbvio que ele continua sendo extremamente egoísta e ele só estava ajudando porque ele queria alguma coisa no final das contas, mas ainda assim ajudou. E todos esses elementos fazem dele um personagem no mínimo intrigante, em alguns casos até mesmo simpático. No seu passado trágico, por exemplo, a rivalidade dele com Reed Richards e seu desejo de se comunicar com a sua falecida mãe mostra que a busca pelo poder não é movida apenas pela dominação mundial. E justamente porque o Doutor Destino é um personagem tão complexo, com desejos, fraquezas, ambições tão bem definidos, é que ele não deixa de ser citado sempre que a gente fala sobre vilões da Marvel. Ele sabe manipular a empatia dos outros a seu favor, ao mesmo tempo que pode levar a resultados desastrosos para aqueles que confiam nele. Por outro lado, quando está a favor dos heróis, os benefícios são inegáveis. Neste momento, o Doutor Destino está envolvido em várias produções da Marvel. Robert Downey Jr. foi escolhido para ser o rosto do Doutor Destino, embora muitos não tenham gostado, e a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o futuro do Quarteto Fantástico. E não só isso, em Marvel Rivals também ele é o grande vilão. Como será que ele realmente vai aparecer? Como será que vai ser realmente o grande embate contra ele? A gente ainda não sabe. Mas me diz aqui quais são os seus vilões favoritos e qual outro você gostaria que eu fizesse um resumo nerd.